Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e fantasia, de 2001, chamado Dagon. Alerta de spoilers a seguir. Enquanto está mergulhando no oceano, Paul encontra um antigo abismo. Ele entra e passa a mão pelas paredes, encontrando ouro sob a sujeira. De repente, uma sereia aparece ao seu lado e remove a máscara que ele está usando. Então ela grita e revela os seus horríveis dentes irregulares. Paul acorda e percebe que aquilo foi apenas um pesadelo. Ao seu lado, a sua namorada Bárbara também acorda. Ela pergunta se é um pesadelo novo, mas ele diz que é o mesmo que ele tem há semanas. Bárbara diz para ele relaxar e começa a massageá-lo. Ela diz que ele não deve se preocupar, pois tudo que ele toca se transforma em ouro. Paul se lembra repentinamente do seu sonho sobre o ouro no abismo, e Bárbara começa a tentar agradá-lo, mas ele está inquieto por causa do pesadelo. Bárbara fica frustrada e eles começam a discutir. Para fugir, Paul abre seu laptop para verificar os seus investimentos. Bárbara diz a ele para relaxar e aproveitar o tempo no iate que eles estão na costa espanhola. Bárbara acaba pegando seu laptop e sai correndo do quarto, enquanto Paul corre atrás dela. No convés do iate, Paul encontra sua amiga Vic. Ele observa quando Bárbara joga o laptop na água e fica indignado, pois ainda não fez o backup dos seus arquivos. Vic e seu marido apenas observam, enquanto o jovem casal continua brigando. O grupo então ouve um coral cantando nas proximidades do vilarejo e Vic sai para se trocar. Lá embaixo, Bárbara percebe uma tempestade se formando sobre a vila e o marido de Vic protege o convés. As velas começam a se agitar com o vento e as nuvens da tempestade se deslocam rapidamente para o local onde eles estão. Bárbara levanta a âncora e o marido começa a levar o iate para longe da tempestade. O marido tenta se afastar da grande rocha atrás deles, mas as ondas são fortes demais, e a colisão faz com que o barco se quebre no convés inferior, ferindo Vic. O marido ouve os gritos de Vic e vai ajudá-la. Ele vê o pé dela preso no buraco feito pela colisão, mas não consegue soltá-lo. Paul e Bárbara tentam ajudar, mas não conseguem. Então Paul tenta pedir ajuda pelo rádio, mas não há sinal. O marido de Vic dá a Paul um sinalizador para que eles possam avisar os moradores da vila. Então ele dispara o sinalizador, mas ninguém o vê. Depois ele retorna e diz ao marido de Vic que ele precisa ir até a aldeia para pedir ajuda. Rapidamente, ele e Bárbara pegam a balsa e vão para a aldeia. Enquanto isso, o sangue do ferimento de Vic escorre para baixo do barco. A balsa bate em uma pedra e é perfurada. Eles lutam para consertá-la, mas também não conseguem. De volta ao iate, Vic sente algo na água. Seu marido pega uma lanterna, mas não consegue ver nada na água ensanguentada e turva. A água se agita e Vic grita de dor. Seu marido pega uma arma e atira. Paul e Bárbara ouvem o tiro, mas decidem continuar até o vilarejo. Por causa do buraco na balsa, eles jogam fora o motor para deixá-la mais leve. Eles chegam ao porto e procuram ajuda, mas as ruas estão vazias. De repente, eles ouvem o coral cantando e se dirigem à igreja. Ao chegarem, Paul percebe o símbolo dos seus sonhos acima das portas da igreja. Eles entram ali e depois que ninguém responde às suas batidas, Bárbara vê uma figura dourada de aparência assustadora nas paredes e se pergunta que tipo de igreja é essa. Um padre chega de repente e o casal pede ajuda. Eles vão para o porto e o padre pede aos homens estranhos no barco que está por perto que ajudem a resgatar Vic e o seu marido. O padre diz a Paul e Bárbara que um deles deve ficar para avisar a polícia, e Bárbara acaba ficando. Enquanto Paul se dirige ao iate e se prepara para partir, ele é derrubado por um homem no barco e fere a sua mão em um anzol de pesca. Então ele puxa o anzol e eles fogem. De volta à terra firme, o padre informa a Bárbara sobre um telefone em funcionamento no hotel. Enquanto o padre indica a direção do hotel, Bárbara percebe que as mãos dele estão com membranas. A caminho do hotel, ela se depara com aldeões de aparência suspeita. Ela entra no hotel e pede o telefone ao concierge, mas ele não responde. Bárbara fica frustrada e pega o telefone sozinha, mas o porteiro a impede com as suas mãos deformadas. Quando ela está prestes a sair do hotel, o padre aparece atrás dela e a agarra pelas costas. Enquanto isso, Paul chega ao iate e embarca, mas não consegue encontrar Vic e o seu marido lá dentro. Ao retomar ao porto, o padre mente e diz a ele que Bárbara foi para a delegacia de polícia mais próxima, a 50 quilômetros de distância. Então, Paul vai para o hotel para esperar por ela. Ele pede um quarto e quando o porteiro se vira para pegar a chave, Paul percebe as guerras no pescoço dele. Paul pega a chave e entra em seu quarto no andar de cima. Ele acende a luz e vê o estado repugnante do banheiro. Depois tenta ligar para o saguão,
mas o telefone está quebrado. Enquanto Paul está sentado em uma cadeira, Bárbara entra repentinamente no quarto e fica perto da janela. Ele se aproxima dela, mas quando ela se vira, ela não é Bárbara, mas a sereia dos seus sonhos. Ela grita com ele e tentáculos saem da sua boca, mas Paul acorda do seu pesadelo. Ele vê os aldeões se reunindo na chuva do lado de fora. Um deles o nota e aponta para ele. Assustado, Paul tenta trancar a porta, mas a fechadura está quebrada. Então ele invade a sala adjacente no momento em que os aldeões forçam a sua porta a se abrir. Ele fecha a porta e a bloqueia com um armário, mas a porta ao seu lado também se abre, e Paul não consegue conter os aldeões, sendo forçado a pular pela janela. Assustado, ele espia pela porta e vê um carro preto parar. Os aldeões entram na sala e Paul se esconde, enquanto encontra peles humanas em uma prateleira. Ele encontra o cadáver mutilado do marido de Vicky e grita, fazendo com que os aldeões quase o encontrem. Para fugir, ele derruba a gasolina no chão e incendeia o local. Paul consegue se esconder com sucesso e mais tarde finge ser uns aldeões para sair da oficina. Em um beco, ele se depara com um homem sujo, conhecido como Sr. Messi, e Paul pergunta ao Sr. Messi por que os aldeões mataram seus amigos. O Sr. Messi lhe diz que eles precisam das suas peles, e Paul descobre que 2 outras mulheres foram mortas. O Sr. Messi conta a Paul sobre o segredo da aldeia, quando os pescadores locais não conseguiam mais encontrar peixes para pescar. Graças ao novo deus, a vila se tornou rica em peixes e ouro. Enquanto isso, o restante dos moradores destruía todos os resquícios do cristianismo no vilarejo. O capitão, que agora se tornou um sacerdote, força todos a adorarem Dagon, o seu novo deus. Com o passar do tempo, Dagon começou a pedir sacrifícios e o pai do Sr. Messi foi escolhido, fazendo com que o Sr. Messi fosse forçado a assistir o sacrifício do pai. E também fosse forçado a deixar de lado a sua religião e adorar a Dagon. De volta ao presente, Paul pergunta por que o Sr. Messi ainda não foi morto, e ele lhe diz que é porque os moradores acham que ele é louco. Paul diz ao Sr. Messi que precisa de um carro, mas descobre que o único carro da aldeia pertence ao prefeito. Antes de tentar roubar o carro, Paul pergunta por que as pessoas do vilarejo são todas deformadas. O Sr. Messi então revela que elas estão se transformando para entrar no mar e viver com Dagon. Em seguida, o Sr. Messi age como um embriagado e atrai os guardas para longe do carro, e Paul consegue entrar sorrateiramente. Ele tenta fazer uma ligação direta no carro e colocar o motor em funcionamento, mas acidentalmente toca a buzina. Com medo, ele foge para a mansão do prefeito, enquanto os guardas o perseguem. Ao chegar lá, ele sobe as escadas e se esconde em um quarto. Lá, ele fica chocado ao encontrar a sereia dos seus sonhos, sentada na cama à sua frente. Um guarda bate na porta, mas ela o tranquiliza dizendo que está tudo bem e o dispensa. Paul se senta na cama e diz a ela que tem sonhado com ela há um bom tempo. A garota se apresenta como sereia e diz a Paul que está esperando por ele há muito tempo. Ela beija Paul, que finge resistir no início, mas logo abre a camisa dela. Só para quando sente as guelras na sua barriga. Ele tira os cobertores e fica chocado ao encontrar tentáculos em vez de pernas. Com medo, ele sai correndo, apesar dela ter dito para ele ficar. Paul sai da casa, mas dá de cara com um guarda e foge correndo. Então ele volta para pegar as chaves, mas o guarda o agarra e os dois caem da escada. Depois de bater na cabeça do guarda com o seu telefone, Paul entra no carro. Mas aldeões chegam e começam a se amontoar no carro, mas Paul consegue ir embora. Pouco depois, Paul atropela alguns aldeões e bate, fazendo com que uma das rodas se quebre. Ele tenta desesperadamente consertá-la, mas é impedido por mãos que surgem debaixo do carro. Então, Paul pega a calota solta e a usa para se libertar. Ele foge e se esconde em um barraco próximo, de onde observa os aldeões passarem correndo. Atrás dele, um menino começa a gritar e revela a localização de Paul para os aldeões. Ele até silencia o menino, mas um homem emerge das águas. O homem agarra Paul com seus tentáculos e o arremessa contra a parede. Ele tenta afogar Paul em um vaso sanitário, mas Paul consegue se libertar, batendo a tampa do vaso na cabeça do homem. Os aldeões entram no barraco e Paul consegue fugir mais uma vez, mas logo é pego por uma rede. Mais tarde, Paul acorda e fica surpreso ao ver Bárbara ao seu lado. O Sr. Messi também está lá e diz que também é um prisioneiro. Bárbara mostra a Paul que Vicky também está viva, mas ela está delirando. Vicky mostra a eles que a sua perna está machucada e diz que tem alguma coisa dentro dela. Sabendo o que está acontecendo, o Sr. Messi explica que Dagon engravidou Vicky. Então, Bárbara diz a Paul para matá-la se ela for estuprada e engravidada por Dagon. De repente, eles ouvem os aldeões do lado de fora, e quando o padre entra,
Paul dá um soco nele e pula da jaula. Ele tenta bater no padre, mas é impedido pelo açougueiro da aldeia, que lhe aponta uma faca. O Sr. Messi e Bárbara também pulam para fora e lutam. Vic também sai da jaula, mas eles perdem a luta e são contidos. O padre diz a eles que todos devem servir ao seu deus Dagon, mas Vic pega a faca e tira sua vida com uma facada no estômago. Mais tarde, os outros aldeões levam Bárbara embora. Paul e o Sr. Messi estão amarrados na oficina. O Sr. Messi cospe no rosto do padre e Paul tenta oferecer dinheiro em troca da sua liberdade, mas o padre diz que eles estão mais ricos, graças ao ouro de Dagon. O padre pega uma faca e faz uma oração, enquanto os dois aldeões prendem o Sr. Messi. Paul pede desculpas por ter colocado o Sr. Messi na sua confusão, mas o Sr. Messi o agradece por lembrá-lo de quem ele realmente é. O Sr. Messi começa a orar e o padre corta o seu pescoço e seus olhos. Paul se junta ao Sr. Messi em oração e ele morre logo em seguida. Os aldeões então se dirigem a Paul. O padre tenta cortar o pescoço dele, mas a sereia entra e os impede. Ela diz a Paul que ele tem que ficar com ela para viver, e Paul pergunta se Bárbara será poupada se ele ficar, mas ela diz a ele que ela será sacrificada e engravidada por Dagon também. A sereia tenta convencer Paul a esquecer Bárbara e diz a ele que o destino dele é ficar com ela. Então ela sai e diz aos aldeões para libertar Paul e preparar uma cerimônia de casamento para eles. Quando Paul é libertado, ele pega uma faca para esfaquear os aldeões e também consegue matar o padre. Em seguida, Paul pega um barril de gasolina e se dirige à igreja para incendiá-la. No entanto, ele encontra uma passagem secreta no interior da igreja e entra nela. Dentro de uma câmara, a igreja marca o corpo de Bárbara com uma faca para preparar o sacrifício. Então ela começa a cantar junto aos aldeões, que estão usando peles humanas como máscaras. Eles erguem Bárbara sobre um poço aberto e o seu sangue escorre para a água. A sereia também joga o artefato dourado que o capitão usou para invocar Dagon no poço. A água se agita e eles começam a baixar Bárbara pelo poço. Atrás dos aldeões, Paul entra pela passagem oculta. Ele os encharca com gasolina e os incendeia. A comoção faz com que os aldeões saltem a corrente e Bárbara cai na água. Paul consegue puxar Bárbara de volta para cima, mas ela diz a ele para matá-la, revelando que Dagon já a engravidou. Apesar de tentar segurá-la, ela já está decidida e se joga no poço. Os aldeões e o prefeito batem em Paul, mas a sereia diz a ele para pararem. Ela os detém e levanta a camisa de Paul, revelando que as guelras estão começando a se formar em seu estômago. O prefeito para e diz a Paul que estava procurando por ele, para lhe contar que é um descendente direto do capitão. Aparentemente, a mãe de Paul era a esposa do prefeito, que remove a sua máscara e revela o seu rosto assustador. O prefeito diz que Paul é seu filho. Confuso, ele entra em pânico e foge com a lata de gasolina, enquanto a sereia também diz que é filha do prefeito. Ela diz a Paul que esse é o seu destino e o lembra dos seus sonhos, mas Paul ainda se recusa a acreditar. Quando a sereia chama Paul de seu irmão e futuro amante, Paul se incendeia, tentando escapar daquela loucura. Ele grita de dor e enquanto a sereia tira suas roupas e corre para ajudar, eles caem juntos no poço. Paul sangra pelas guelras, mas acaba percebendo que pode respirar embaixo d'água. Embora esteja surpreso, ele segue a sereia e eles se dirigem ao antigo abismo, visto na cena de abertura. E o filme termina indicando que Paul já começou a aceitar o seu destino. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.